Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Em algumas Bíblias diz às 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso lhe acontecera. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe até este local. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça compreender a tua palavra, compreender aquilo que o Senhor quer falar a cada mente e a cada coração. Eu te peço, Senhor, que os teus filhos sejam completamente abençoados por esta palavra e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então aqui nós temos uma transição do que Lucas vinha falando aqui no livro de Atos. No final do capítulo 2 de Atos, Lucas estava falando sobre a vida exemplar da igreja primitiva. Agora ele vai abordar o exemplo de Pedro e de João, que eram os colunas da igreja. A igreja orava porque os seus líderes, os apóstolos, eles eram homens de oração. A igreja experimentava as maravilhas divinas porque eles conheciam o poder do nome de Jesus. A igreja primitiva abalou o mundo da sua época porque ela estava cheia do Espírito Santo. Existia um metodista chamado Bontes, no século XIX, que ele disse o seguinte, que a igreja, já naquela época, estava procurando métodos melhores. Só que Deus não estava procurando métodos melhores. Deus estava procurando melhores homens e melhores mulheres. Deus não unge métodos. Deus, ele unge pessoas com o seu Espírito. Amém? Então aqui, queridos, nós temos um milagre maravilhoso que vai acontecer através da vida desses dois homens. Pedro e João não jogaram fora a tradição judaica de orar 3 vezes ao dia. E eu pergunto para você hoje, quantas vezes você ora ao dia? Pastor, não oro nem uma vez, misericórdia. Eles oravam, tinham o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Eles oravam geralmente às 9 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas. E os apóstolos, como bons judeus, mantiveram esse bom costume, que era de orar. Eles se dedicavam à sua fé em Jesus, mas eles se aproveitavam de bons costumes, como era esse de ter uma dedicação na oração. Eles sabiam que a fé em Jesus, ela necessitava de oração, de busca incessante pela presença de Deus. Pedro e João eram homens de oração e eles entendiam que o mais importante era ter intimidade com Jesus, era estar próximo do Senhor.
Pedro e João, eles são vistos sempre juntos nas Escrituras. Eles eram sócios no negócio da pesca. Eles foram que prepararam a última Páscoa a pedido de Jesus. Foram os dois juntos que correram até o sepulcro na manhã do primeiro domingo de Páscoa. Foram esses dois que ministraram aos samaritanos que haviam crido em Jesus Cristo. Agora eles estavam juntos, indo para a oração às 3 da tarde. E aqui eu quero destacar alguns pontos interessantes sobre esses dois apóstolos. O primeiro, como eu já adiantei, eles tinham uma vida comprometida com a oração. O início do texto diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, a oração das 3 da tarde. Durante aqui o ministério de Jesus, tais como Pedro e João haviam pertencido, ao chamado círculo íntimo de discípulos. 3 discípulos faziam parte desse círculo íntimo do ministério de Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Eles estavam com Jesus na transfiguração. Ele instruiu Jesus que esses 2 discípulos preparassem a festa da Páscoa. E Jesus também falou para Pedro e João que eles fossem orar com ele naquele lugar chamado Getsêmani. E aqui Lucas, ele relata que os apóstolos, os 10 outros apóstolos, haviam comissionado Pedro e João para conduzirem o crescimento da igreja em Samaria. E também o próprio apóstolo Paulo considera Pedro e João como os 2 pilares da comunidade cristã. Então esses apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém. Permaneceram em Jerusalém para continuar a pregar o evangelho, para continuar a ensinar as multidões. Esses 2, eles foram juntos, também seguindo uma orientação de Jesus. Quando Jesus chamou os 70 discípulos para que fossem e orassem pelos enfermos, expulsassem os demônios, pregassem o evangelho, ele mandou Jesus que fosse de 2 em 2. Então, quando Pedro e João estão andando juntos aqui, eles estão andando juntos também com um propósito de pregar o evangelho, de pregar a salvação em Cristo Jesus. E o texto é bem claro, às 3 horas da tarde eles foram para oração. Como eu já adiantei aqui, os judeus oravam 3 vezes ao dia. E no templo existiam também esses períodos de oração, que era justamente às 9 horas, às 15 horas e às 18 horas. Sendo que às 9 horas da manhã havia tanto a oração quanto sacrifícios. E também às 18 horas, ao pôr do sol, havia oração e também sacrifícios. Na verdade, às 15 horas. Então, enquanto os sacerdotes estavam no templo às 15 horas, já se preparando para oferecer sacrifícios, o povo ia para orar. Pedro e João, eles se dirigiam a essa reunião de oração com o intuito de pregar o evangelho e também de orar ao Senhor Jesus. A oração era a prioridade da vida dos apóstolos. Eles oraram, nós vimos aqui que lá no capítulo 1 eles permaneceram unânimes em oração para receber a promessa do Pai. Eles oraram diante da ameaça do Sinédrio. Eles oravam pedindo ao Senhor que desse a eles intrepidez, ousadia, autoridade, poder, unção para pregar a palavra do Senhor. E o que aconteceu, queridos? Como os discípulos oravam muito, o mundo daquela época foi abalado pelo poder de Deus. Infelizmente, hoje, é o mundo que tem abalado a igreja. Tem faltado oração, e se falta oração, falta também poder, falta autoridade de Deus. Os apóstolos, eles tomaram uma importante decisão. Nós iremos nos dedicar à oração e à pregação da palavra.
Então eles focaram nesses dois alicerces muito importantes: oração e pregação da palavra. Palavras sem oração são palavras mortas. Uma igreja que abre as portas para a oração, ela está abrindo as portas para uma intervenção milagrosa de Deus. Perguntaram certa feita para o pregador chamado Charles Spurgeon qual era o segredo do sucesso do seu ministério. Ele respondeu: eu trabalho de joelhos, meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Então Charles Spurgeon tinha consciência de que a oração era muito importante. John Knox, no século XVI, ele mudou a realidade do seu país, da Escócia. Ele sempre orava, ele chorava, ele agonizava em oração, clamando a Deus, dizendo o seguinte: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Então era alguém que clamava ao Senhor por vidas preciosas que se rendessem aos pés de Jesus. Ao longo da história, os que triunfaram sobre as dificuldades, sobre as pelejas, foram pessoas que estavam alicerçadas na oração. Foi assim com o rei Josafá e com Ezequias no reino de Judá. Foi assim com Neemias, foi assim com o próprio Jesus, que nos deu exemplo, mesmo sendo Deus, da importância de buscarmos ao Pai. Ele era alguém que estava sempre em constante oração. Então também os apóstolos vão seguir com esse ensinamento de Jesus de perseverar na oração. Uma igreja que ora, ela cresce, se fortalece quando existem homens e mulheres de oração. Amém? O versículo 2, queridos, vai haver uma descrição do fato, do que está acontecendo ali. Vamos ler novamente. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então Lucas aqui vai dar uma descrição da situação desse homem, desse coxo, e toda a narrativa descrita aqui por ele. Ele descreve esse próprio homem, e preste atenção no olhar de Lucas. Ali existe um homem coxo, e Lucas, ele não é apenas um historiador aqui, ele também é médico. Então, ele foi muito cuidadoso, muito meticuloso com os detalhes desse homem aqui. E todos nós sabemos que há muitas razões para uma pessoa ser coxo. Pode ser por uma doença, pode ser por um acidente. Talvez ela não tenha sido coxo de nascença, mas devido a um acidente, uma doença, alguma coisa, ela ficou dessa forma. Mas Lucas, ele é bem claro em dizer que este homem aqui, ele era coxo de nascença. Ele já tinha 40 anos de idade, isso está lá no capítulo 4 de Atos. Pedro vai dizer a idade deste homem. Então, durante 40 anos, esse homem não sabe o que é andar, o que é firmar os seus pés, o que é não depender de ninguém para se locomover de um lado para o outro. Então, Lucas deixa claro que a coxeadura desse homem é congênita, ele nasceu coxo. Jamais em sua vida ele teve uma experiência de caminhar sozinho na rua. Mas sim, ele sempre era carregado, provavelmente pelos seus familiares, provavelmente pelos seus amigos. Então, o texto diz que ele foi carregado até a porta Formosa. E para carregar este homem, com certeza, demandava esforço, demandava um certo trabalho. E ali, ele ia sempre para aquele local, porque era um local estratégico, era um local que havia muitas pessoas percorrendo ali. E o versículo 3 vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. É importante falar, antes de nós falarmos sobre o milagre em si, é falarmos sobre a vida desses dois homens.
que era uma vida respaldada pelo exemplo. Como era comum naqueles dias, não existia uma profissão, não existia algo que fosse ensinado a um deficiente físico. Eles eram ensinados a ser mendigos, a ser pedintes, a ficarem em certos locais com grande volume de pessoas, que era o templo, e fazer mendigar. E ali, esse homem era levado todos os dias para aquele local. Então, muito provavelmente, Pedro e João já haviam visto esse homem outras vezes. E falando a respeito sobre a localização de onde este coxo estava, o texto diz que é a Porta Formosa, que é chamada também de Porta de Nicanor. Quem é esse Nicanor? Foi um judeu alexandrino que doou para o templo essa linda porta que era revestida de bronze. Então era uma porta que brilhava, por isso que é chamada de Porta Formosa. Então essa porta era feita de bronze, lá da cidade de Corinto. E ela excedia até mesmo o valor de prata e de ouro. Por isso que o comentário de Pedro e de João, de não possuir nem prata nem ouro, é bem apropriado, porque aquela porta, apesar de ser de bronze, ela tinha mais valor do que prata e ouro. Então esse mendigo assentava-se diariamente ali naquela porta e esperava receber ali dos adoradores ofertas em dinheiro. É importante destacar que esse homem, esse coxo, não era membro da comunidade cristã. Por que o senhor afirma isso, pastor? Porque o texto lá de 2 Coríntios, Atos capítulo 2, desculpe, lá no versículo 42 a 47, diz que dentro da comunidade cristã, um ajudava o outro, um alimentava o outro, então não havia quem passasse necessidade. Esse homem aqui, muito provavelmente, ele não fazia parte dessa comunidade cristã, porque com certeza ele já estaria sendo assistido, até mesmo já devia ter acontecido um milagre na vida dele. E é importante destacar também que o próprio Deus, ele disse para o seu povo, para Israel, que não deveria haver dentre o povo de Deus, pobres, pessoas que passassem necessidade, porque um israelita deveria ajudar o outro. Mas o judeu, ele gostava de dar esmolas, eles gostavam de demonstrar para os outros que eles eram bons, que eles tinham compaixão pelos outros. Então era muito estratégico esse homem estar aqui. Primeiro, porque quando as pessoas iam para o templo, para orar ao Senhor, para buscar a face de Deus, geralmente estão com o coração mais quebrantado, um coração mais contrito, estão com o coração um pouquinho mais mole, então o bolso acaba cedendo nessas horas, né? Então era estratégico por isso também. As pessoas, elas iam e se compadeciam e pensavam, poxa, eu estou indo buscar a Deus, eu preciso ajudar o meu próximo. E o texto diz que era 3 horas da tarde. Estava prestes a começar aquela reunião de oração no templo. E o texto nos diz então, no versículo 4, que Pedro, fitando, olhando para ele, juntamente com João, disse para ele, olhe para nós. Ele era aquele pedinte que só nem olhava para a pessoa, me dá aí um dinheiro, não, ajuda aí, nem olhava para quem estava passando. Agora se coloque no lugar desse coxo, imagine você no lugar deste homem, em sua dor, em seu estado debilitado, chegam 2 estranhos e dizem, olhe para nós. Talvez essa tenha sido a atenção que ele nunca havia recebido durante muito tempo. Ele está acostumado a ver diversas pessoas, inúmeras pessoas passarem do seu lado e nem sequer olhar para ele. Mas agora existem 2 homens dizendo, olhe para nós. A reação humana mais normal, quando vê um pedinte, um mendigo, é desviar o olhar.
Quando você está no seu carro e vem aquela pessoa, quer fazer uma limpeza no carro, quer pedir um dinheiro, muitas vezes você faz que não está olhando, não está vendo aquela pessoa ali. E aqui não é diferente, mas Pedro e João dão uma atenção especial para esse homem. Eles dizem para ele, olhe para nós. Eles não evitam olhar para aquele homem, eles olham diretamente para ele, eles fazem um contato visual, só que aquilo já está ministrando ao coração desse homem. E sabe, muitas pessoas ficam chocadas com essa palavra de Pedro e João, olhe para nós. Nós geralmente falamos, não, você não tem que olhar para mim, você não tem que olhar para o Caio, você não tem que olhar para a Dani, você precisa olhar para Jesus, porque Ele é perfeito. Mas os apóstolos estão dizendo aqui, olhe para nós. Mas será que eles estão ferindo a teologia, eles estão ferindo o argumento de que nós devemos olhar somente para Jesus? Não. Pedro e João estão falando o seguinte, olhe para nós. Jesus fez uma obra em nós, Jesus nos salvou, Jesus operou grandes coisas na nossa vida. E a pergunta que fica para mim e para você hoje é essa: será que eu e você podemos dizer para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que precisam de Deus, para as pessoas necessitadas, será que nós podemos dizer, olhe para nós? Será que existe em nós algo de Cristo? Será que existe em nós algo que nós possamos oferecer às pessoas? Porque Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em mim e em você que é a esperança da glória. Então Pedro e João diz, olhe para nós. Nós temos algo precioso. Nós não temos ouro nem prata, mas nós temos Jesus. Jesus é poderoso, Jesus é suficiente. Por isso que Paulo ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pedro e João disseram, olhe para nós, porque nós temos Cristo. Certa vez, Gandhi se encontrou com os cristãos na Índia. E ele disse o seguinte para esses crentes, no vosso Cristo eu creio, eu só não creio no vosso cristianismo. Então tem muita gente carregando o nome de Deus, carregando o nome de Jesus, mas não anda como Jesus andou, não ama como Jesus amou, não perdoa como Jesus perdoou. E nós precisamos viver uma vida que segue uma doutrina, mas que também segue uma prática de vida. O versículo 5 diz, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então preste atenção. Pedro e João disseram, olhe para nós. Então aquele coxo pensou, opa, estão me dando atenção. Está vindo uma oferta gorda aí, está vindo um dinheiro abençoado, porque os outros só deram, nem olharam para a gente, mas esses dois aqui faz questão que a gente olhe, que eu olhe para eles. Então é uma oferta boa. Essa talvez fosse a expectativa do coxo. Só que quando Pedro e João começam a falar, não tenho prata e nem ouro. Égua, tu manda eu olhar para ti, pensando que vou receber uma grana boa, aí tu vem com esse papo que não tem nem prata, nem ouro. Mas eles tinham o poder de Deus. Amém? Eles tinham uma vida com evidência de poder. Versículo 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então veja aqui, o coração desse homem afundou, talvez na primeira parte, mas agora ele recebe aquilo que ele não tinha pedido, ele recebe aquilo que ele não tinha nem fé para receber. O texto aqui, ele deixa bem claro duas coisas. Primeiro, esse homem não estava pedindo para ser curado. Segundo, esse homem muito provavelmente não tinha fé
para crer que seria curado. Então, isso já lança por terra uma teoria de que só é curado quem tem fé. E tem muita gente que ensina isso. Você não recebeu o teu milagre, você não recebeu a tua cura, porque você não tem fé. Só que Deus, quando Ele quer agir, Ele age com fé, Ele age sem fé, porque Ele é Deus poderoso. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Pedro e João não tinham dinheiro, mas eles tinham o poder de Deus. E eles declararam então, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Agora imagine, ao longo dos seus 40 anos, esse homem esteve imóvel, e agora ele vai fazer uso de suas pernas. O mendigo aqui não pediu uma esmola, e recebeu pernas novas. Pedro não tinha prata nem ouro, mas ele tinha poder de Deus. Hoje, infelizmente, muitas igrejas, muitos crentes têm prata e ouro, mas não têm poder de Deus. O poder não estava em Pedro, mas o poder estava no nome poderoso de Jesus, na sua suprema autoridade. Pedro conhecia o poder desse nome, do nome de Jesus, e não hesitou em invocá-lo. Ele diz, em nome de. Ele designa aqui toda a autoridade, toda a palavra, não a si próprio, mas ao nome de Jesus. O milagre da cura deste coxo era o cumprimento da profecia messiânica de Isaías 35:6. Os coxos saltarão como servos. Ao tomar o coxo pela sua mão direita, para ajudá-lo a se levantar, Pedro está seguindo o mesmo procedimento que Jesus seguiu quando curou a sogra de Pedro de uma febre. Em ambos os casos, o milagre aconteceu depois que os doentes foram ajudados por esse ato de estender a mão. Note que Lucas aqui, como médico, ele vai relatar com precisão o que aconteceu. Esse homem era coxo, mas agora, pelo poder de Deus, os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele está instantaneamente curado. Agora ele tem força nos pés, agora ele tem força nos tornozelos e reconhece que aconteceu um grande milagre. E aqui o texto é bem categórico em dizer que foi imediatamente que o milagre aconteceu. O milagre não aconteceu por etapas, ele aconteceu imediatamente. E o texto continua dizendo que esse homem então ele vai saltar pela primeira vez em sua vida. Pela primeira vez ele se põe de pé, ele salta, ele pula, ele corre, ele anda, ele glorifica o nome de Jesus, expressando uma grande alegria. Agora imagine, talvez vocês conheçam uma pessoa deficiente que fica em algum ponto estratégico da cidade pedindo dinheiro. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um senhorzinho que não tinha as pernas e não tinha os braços, ficava na Praça da República, ficava ali pedindo dinheiro. Todo mundo reconhecia ele, anos e anos ali pedindo dinheiro. Talvez você conheça alguém que fica em algum lugar estratégico da cidade. Esse homem, ele era um desses que ficava em um local estratégico. Ele era conhecido de todos. Então não havia como dizer que era marmelada, que foi algo inventado. Não, aquilo foi um grande milagre. E todos aqueles que conheciam aquele homem ficaram espantados com o poder e a glória de Deus. Agora imagine, Deus realizou um grande milagre na vida daquele homem. Ele não podia andar e agora, depois dos seus 40 anos, ele começa a andar. Ele começa a proferir palavras de louvor, de agradecimento ao Senhor, de exaltação ao nome de Jesus.
Esse homem que, devido à sua deficiência, ele não podia entrar no templo. Levítico vai falar sobre isso. Os deficientes não podiam entrar no templo de Deus. Ainda tem mais um detalhe. Existiam aqueles que tinham lepra, para eles era pior. Eles ficavam num lugar onde ficavam somente os leprosos. Mas agora, com a ação de Deus, com o poder de Deus, esse homem, ele vai poder entrar pela primeira vez no templo para adorar o nome de Jesus. O homem que não podia entrar no templo por causa da sua condição, agora ele não apenas entra, mas ele entra pulando, gritando, glorificando o nome de Jesus. O lugar onde seus parentes e amigos o colocavam para pedir dinheiro diariamente foi o lugar em que Jesus operou um grande milagre na sua vida. Tem uma história muito legendária de Tomás de Aquino e do Papa Inocêncio II. Isso foi na época da Idade Média. Tomás de Aquino, homem de Deus, era um daqueles remanescentes do que estava acontecendo na igreja naquela época. Ele foi visitar o Papa Inocêncio II. Chegando lá, o Papa estava contando moedas de ouro e moedas de prata. E a história nos diz que o Papa então fala para Tomás de Aquino: agora não dá mais para dizer como Pedro falou, não tenho ouro nem prata. Tomás de Aquino disse: é verdade, mas também não dá para dizer para o paralítico: levanta e anda. Então Tomás de Aquino estava dizendo aqui que a igreja havia perdido o poder espiritual, havia perdido o poder de Deus. E a igreja, Jesus prometeu à igreja poder. Jesus prometeu à igreja no Pentecoste autoridade, unção, graça para pregar o evangelho do Senhor. O reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas consiste em poder. E a Bíblia diz que o evangelho, ele é uma demonstração de poder. O próprio Jesus não abriu mão desse poder. Ele foi batizado no Rio Jordão, ele foi até o deserto para ser tentado pelo diabo, mas a Bíblia diz que ele saiu de lá cheio do poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito, ele seguiu o seu ministério. E a Bíblia nos diz que o mesmo Espírito, que o mesmo poder, que a mesma graça que estava sobre Jesus, está sobre mim, está sobre você. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Quando Jesus chega à sinagoga de Nazaré, ele tomou o livro de Isaías e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O apóstolo Pedro testemunhou também em Cesareia que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quando Pedro diz ao paralítico: olha para nós, ele vai completar: o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Você vai perceber algo interessante aqui. Quem estava comandando ali todo aquele processo foi Pedro. Então Pedro, ele tinha o dom de cura. E é importante falar sobre isso. Pedro tinha o dom de cura. João, em nenhuma parte do Novo Testamento, vai falar de uma cura realizada por João. Então, muito provavelmente, João não tinha o dom de cura. É importante frisar que mesmo Pedro tendo o dom de cura, ele não curava quando ele queria. Os nossos irmãos cessacionistas, que creem que os dons cessaram, eles dizem: se você tem o dom de cura, vai no hospital e cura todo mundo. Não é assim que funciona. Pedro e João, eles não marcavam reunião de cura, porque eles nunca sabiam quando ia acontecer a cura. Mas no momento que eles estavam ali,
O Espírito Santo ministrou na vida de Pedro que era o momento de curar aquele homem. Por isso, querido, que igreja não pode ter reunião de cura, porque nunca sabe quando Deus vai curar. Eles não sabiam, os apóstolos não sabiam quando as curas iriam acontecer. Isso precisa ser deixado bem claro. O apóstolo João, e ele não tinha esse dom de cura, mas ele era também um homem cheio do Espírito Santo. Então entenda, ser cheio do Espírito Santo não é ter dons. Ser cheio do Espírito Santo é buscar a Deus, é viver uma vida íntegra, é buscar a palavra do Senhor e agradar ao Senhor. Hoje a igreja fala muito sobre poder, mas está desprovida dele. A igreja hoje talvez tenha ouro e prata, mas não tem poder. Talvez a igreja hoje esteja pregando somente aos ouvidos, mas não aos olhos. Precisamos lembrar que o Evangelho não consiste apenas em palavras, mas poder de Deus. Versículos 6 e 7, vamos ler. Não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Como nós já falamos aqui, esses homens, eles tinham poder de Deus, mas também eles eram tomados de compaixão. Eles eram homens que se importavam com os necessitados, se importavam com aqueles que eram desprezados. Eles interromperam a sua caminhada para ir orar, para se envolver com aquele homem. Eles não agiram como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Alguns indivíduos hoje fecham os olhos para os necessitados. Pessoas que estão próximas a nós, necessitadas, e nós temos fechado os nossos olhos. São zelosos das tradições religiosas, mas são indiferentes ao próximo. O desejo de Deus para nós é que nós possamos ter compaixão pelo próximo, é que nós possamos ter empatia pelas pessoas. Pedro e João olharam nos olhos daquele homem, se importaram com a dor dele. Muitas pessoas acham melhor doar, dar um dinheiro e nunca mais ver e virar o rosto. Eles encararam aquele mendigo de frente, trataram ele como gente. Pedro falou diretamente com ele, e isso é muito importante, nós tratarmos as pessoas como elas são, pessoas que têm que se dar o devido respeito, pessoas que têm que ser tratadas como seres humanos. E isso aqui, a gente vê esse tratamento humanizado na vida desses dois homens. E o que vai acontecer, então, o que acontece é um milagre irrefutável. Vamos ler aqui os versículos 9 e 10, já finalizando. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Isso aqui foi um milagre público, foi num local público, todos viram, todos testemunharam, muitas pessoas estavam ali para aquele momento de oração. A sua cura foi um testemunho irrefutável do poder de Deus. Lucas vai relatar a reação do povo que testemunhou esse grande milagre. Alguns fatos interessantes. Primeiro, durante muitos anos o povo tinha conhecido esse homem aqui, sempre assentado no mesmo lugar, sempre pedindo esmolas. Eles sabiam que o mal daquele homem era porque ele havia nascido já com aquele problema, desde nascença. Segundo ponto, eles reconhecem um mendigo e agora estão vendo o mendigo totalmente diferente. Estão vendo o mendigo andando, pulando, saltando e louvando a Deus. Então, devido a isso, eles ficam completamente atônitos, espantados por um ato maravilhoso de Deus. Assim como Jesus realizou diversos milagres no meio deles, agora os apóstolos estão fazendo
o mesmo, porque eles estão usando o nome poderoso de Jesus. 3 verdades aqui são observadas. Essa cura, ela aconteceu, não foi no nome de Pedro, não foi no nome de João, ela foi no nome de Jesus. Pedro disse às autoridades do povo e aos anciãos que questionavam a fonte do poder, ele disse lá na frente, no capítulo 4, versículo 10, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno é que este está curado perante vós. Após essa pregação, esse milagre, vai haver uma pregação dele no templo. Versículo 12, ele diz também, no capítulo 3, à vista disto, Pedro disse ao povo, dizendo, israelitas, porque vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então Pedro e João estão sempre delegando, estão sempre dando a honra e a glória ao nome de Jesus. E a cura foi realizada mediante a fé, não a fé do coxo, mas a fé que tinha Pedro e João. Isso está lá no versículo 16, já na pregação de Pedro. Pela fé no nome de Jesus é que o milagre aconteceu, é que essa cura aconteceu. E essa cura, ela foi usada, Deus usou a vida de Pedro. Pedro foi o instrumento usado por Deus para isso. E assim como Jesus usou a Pedro, Ele quer usar a mim e a você para realizar grandes coisas no seu nome. Amém? Esse aqui foi o primeiro de muitos milagres que estão acontecendo até hoje através do poder e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante destacar, como eu já falei, os apóstolos não curavam quando queriam, eles curavam pelo poder do Espírito Santo. Eles curavam quando o Espírito Santo os direcionava para isso. O coxo, ele não tinha fé e nem pediu para ser curado, mas devido o Pai querer aquela cura, ela aconteceu. Muita gente hoje atrela a cura somente à fé. E muitos irmãos que são sinceros, que são verdadeiros na sua fé, que têm fé para crer numa cura e não recebem, são acusados de terem falta de fé, de não ter fé suficiente para receber uma cura. Nós precisamos entender, queridos, que existe algo chamado vontade de Deus. Qual foi o propósito de Deus ter curado este coxo aqui de nascença? Ele foi curado com o propósito das pessoas ficarem espantadas e abrir uma brecha para a pregação do Evangelho. Tanto é que a partir do versículo 11 já vai contar da pregação de Pedro no templo. Então, querido, esse homem foi curado aqui para mostrar uma demonstração do poder de Deus e através disso o Evangelho ser pregado. Então, querido, tudo o que acontece segundo a vontade de Deus. Existem curas que vão acontecer devido à vontade de Deus querer ou não. Até porque no nosso meio existem os médicos e eles têm o seu trabalho. E muitas coisas Deus vai usar os médicos também. Mas existem enfermidades que são para a glória de Deus, assim como tem enfermidades que vão servir para nos aprimorar, para nos colocar no prumo, para nos fazer ser humildes. Paulo orou ao Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Jesus disse, a minha graça te basta. Então tem situações que a enfermidade vai cumprir propósitos. Quantas e quantas pessoas se renderam a Jesus devido a uma enfermidade? Quantas e quantas pessoas ficaram mais próximas de Jesus, começaram a orar, começaram a buscar mais a Deus devido a uma enfermidade? Talvez você esteja falando hoje, pastor, mas eu não quero ser doente não, eu quero estar bem com Jesus e com saúde.
Mas a realidade é essa, que muitas vezes a enfermidade ela vai cumprir também um propósito divino. Mas pastor, lá em Isaías diz que quando o Messias vier, ele vai tirar todas as nossas feridas, ele vai curar as nossas enfermidades. Sim, mas isso não vai acontecer agora com esse corpo terreno. Vai acontecer nos novos céus e na nova terra. É o que nós cantamos aqui: morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Mas enquanto nós estivermos na terra, infelizmente, estaremos sujeitos a enfermidades, a aflições, a dificuldades. Mas a promessa do Pai é essa, de que um dia tudo isto vai passar, de que quando você estiver com Ele, você vai ter agora um corpo incorruptível, um corpo que não pega mais doença, um corpo que não envelhece mais. Aquele que talvez hoje usa óculos não vai precisar usar mais. Aquele que talvez anda mancando não vai andar mancando mais. Talvez aquele que teve o seu braço amputado vai ter um novo braço, porque é o poder de Deus agindo. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Então entenda que mesmo um cristão hoje, tendo o dom de curar, ele não vai curar quando ele quer, ele vai curar quando Deus quer. E Deus, ele não age, ele não cura apenas através de pessoas que têm o dom da cura, mas ele ora. As pessoas que oram ao Senhor pedindo que alguém seja curado, a cura, ela também acontece. E hoje nós iremos orar por você, ou talvez você queira representar alguém que está doente, que está enfermo. Nós, Igreja do Senhor, nós temos a missão de orar, de chorar, de interceder por você, clamando ao Senhor pela sua cura. Mas a nossa oração, ela precisa ser como a palavra de Deus nos ensina. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós vamos orar, nós vamos chorar, nós vamos clamar ao Senhor pela sua cura, pelo seu milagre, mas sempre nós vamos dizer no final: mas que a vontade do Senhor ela seja feita, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não tem isso de colocar Deus na parede, porque Deus tem que me curar. Quem somos nós para colocarmos Deus na parede? Mas o Senhor, assim como Ele disse a Paulo, Ele diz para mim e para você hoje: a minha graça te basta. Então feche teus olhos nesse momento. Nós estaremos cantando uma canção e em seguida estaremos orando.